Oi gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre a inversão de fluxo de potência e o PL 624 de 2023. Vamos lá? E antes da gente começar, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento do meu financiamento solar, que tem as melhores opções de financiamento para usinas, para condomínios e para carregadores veiculares, e da WEG, que é uma das maiores fabricantes e distribuidoras de equipamento para sua usina solar fotovoltaica. Sugiro que depois de acompanhar o conteúdo, você corra para conferir a rede e o site dos nossos parceiros para entender como é que eles podem te ajudar a impulsionar ainda mais o seu negócio. Gente, de uns tempos para cá, parece que só se fala em inversão de fluxo de potência. E o que aconteceu? Porque, na verdade, você que acompanha esse canal sabe que esse é um tema que a gente tem tratado já tem mais de anos. Bem, o que aconteceu foi que nós tivemos a aprovação da Resolução 1098 pela ANEEL, que, dentre outras coisas, trata do tema da inversão de fluxo de potência, e essa resolução passou a ter a sua aplicação obrigatória nas distribuidoras de energia a partir do dia 1º de outubro de 2024. Com essa obrigatoriedade passando a acontecer, distribuidoras que antes estavam aprovando projetos de microgeração normalmente, como é o caso da CPFL Paulista e da RGE, passaram a reprovar quase que em massa os projetos de microgeração, todos sob essa alegação de inversão de fluxo de potência. Na prática, o que tem acontecido é que as distribuidoras passaram a aplicar as disposições da Resolução 1098 somente dispensando a análise de inversão de fluxo nos projetos de microgeração em 3 casos específicos tratados na 1098, que inseriu aquele artigo 73A na Resolução 1000 e sobre os quais nós já falamos em outro vídeo aqui do canal, vou deixar o link para ele na descrição, então eu não vou entrar nesse detalhe agora. Pois bem, agora que as distribuidoras começaram a aplicar essa resolução, os projetos de microgeração então estão sofrendo mais reprovas do que costumavam sofrer antes por causa da inversão de fluxo de potência. E isso tem movimentado e reaquecido o nosso setor para esta temática. Se você tem dúvidas sobre como é que você tem que agir quando o seu projeto recebe esse tipo de retorno, ou realmente quais são os direitos, eu já quero te deixar uma dica. A gente tem alguns vídeos aqui no canal que falam sobre isso, mas a primeira coisa que você, integrador, que recebe um orçamento de conexão que venha com inversão de fluxo, precisa fazer é verificar se esse orçamento de conexão cumpre todos os requisitos previstos no artigo 73 e no artigo 73A da Resolução 1000, que é basicamente a apresentação daquelas 5 alternativas que a distribuidora tem que te dar, trazendo custos, cronograma para aplicação, para implementação de cada uma delas e também responsabilidade de cada parte. O que é responsabilidade da distribuidora e o que é responsabilidade do acessante. Se a distribuidora te envia um orçamento de conexão que não tem alguma dessas informações, esse orçamento está incompleto e ele precisa ser revisto pela distribuidora. Então fique atento a isso. É extremamente importante que, se você pegar uma incompletude nesses orçamentos de conexão, você protocole a reclamação perante a ouvidoria da distribuidora ou mesmo perante a ouvidoria da ANEEL. Já é possível, tá? Por quê? Para que a gente consiga exigir que haja o cumprimento dos nossos direitos. Um outro ponto muito importante é que a distribuidora tem que te fornecer nesses estudos, nesses orçamentos, todos os estudos capazes de demonstrar a inversão de fluxo de potência. Naquele ponto, os estudos têm que ter uma granularidade, um detalhamento por dia da semana, por hora a hora. Se o orçamento de conexão com inversão de fluxo não vier com esses estudos, ele também está incompleto e é direito do acessante requerer que esses estudos sejam enviados a ele, e a distribuidora tem 10 dias úteis para fazer esse envio. Esse prazo de 10 dias úteis está contemplado lá no artigo 78 da Resolução 1000. Bem, essas são algumas ações que você pode, de maneira administrativa, fazer. A inversão de fluxo, gente, ela é um problema muito sério e que, se por um lado existe o que a gente percebe, um certo extrapolar das distribuidoras que passaram a alegar isso em situações que antes não havia, ou que muitas vezes, na maioria delas, não cumpre a norma no momento de alegar a inversão de fluxo, não apresenta os estudos, não traz o detalhamento necessário, a gente também sabe que, à medida em que aumenta a penetração da geração distribuída na rede de distribuição, isso vai se tornar um problema cada vez mais comum no país.
Portanto, mesmo que hoje você que está aqui assistindo esse vídeo esteja numa área de concessão em que a inversão de fluxo não seja um problema, não cometa o erro de realmente não se preparar para isso, não preparar a sua empresa, não preparar os seus técnicos para lidar com essa situação. Porque senão você pode ser pego de calça curta, como a gente viu que aconteceu infelizmente em alguns estados. Outro detalhe extremamente importante para você ter em mente: avise o seu cliente sobre essa questão, sobre essas dificuldades. Leve isso em consideração nos seus contratos, na sua proposta. Se você quiser que eu faça um vídeo só explicando cuidados que você tem que ter na sua proposta comercial e no contrato com o seu cliente nesse cenário de inversão de fluxo, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que esse tema te interessa e trazer este conteúdo para vocês. Pois bem, se por um lado a gente tem esse cenário de inversão de fluxo que tem crescido, por outro lado, volta a ganhar força, volta a aparecer nos grupos, na internet, o PL 624. E aí, talvez venha a pergunta: Bárbara, que projeto de lei é esse? Do que ele trata? Gente, o PL 624, ele começou na Câmara dos Deputados, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e ele cria como uma temática central dentro dele, uma temática principal, o REB, a Renda Básica Energética, que é basicamente um programa para a gente substituir a tarifa social de energia elétrica pela instalação de sistemas fotovoltaicos em famílias de baixa renda, que façam jus à TSE, a tarifa social. Mas, para além da criação do REB, o PL 624 também tem uma disposição dentro dele que diz que a distribuidora de energia não deve fazer análise de inversão de fluxo de potência para projetos de microgeração. E é por isso, então, que num contexto em que a inversão de fluxo volta a ter evidência em São Paulo e no Rio Grande do Sul, sobretudo, esse projeto de lei também volta à luz. E eu tô dizendo que ele volta à luz porque a gente falou muito sobre esse projeto no primeiro semestre desse ano, sobretudo, que foi quando o PL 624 efetivamente foi aprovado na Câmara e chegou no Senado. Depois disso, apesar das mobilizações, ele deu uma leve esfriada e agora a gente precisa da sua ajuda e da sua mobilização para que ele volte a crescer dentro do Senado Federal e para que a gente consiga voltar a movimentá-lo e garantir a sua aprovação. Essa alteração que o PL 624 faz, eu tô colocando ela aqui na câmera para vocês, aqui do lado, na tela, ela altera a Lei 14.300 para trazer essa proteção para os projetos de microgeração. Bárbara, e na mini geração? Na mini geração, a análise de inversão de fluxo continuaria acontecendo seguindo os preceitos do artigo 73 e do Manual de Instruções para Estudos de Inversão de Fluxo publicado pela ANEEL. O 624 não fala sobre isso, mas a gente conseguiria sim resolver uma parte muito importante do problema, que é essa questão da inversão na microgeração. O que você pode fazer? Você tem um papel essencial, que é o de mobilizar os senadores do seu estado, contando para os senadores a importância, de fato, deles se engajarem, deles levarem este projeto à aprovação. Então é muito importante, torno a dizer, que você se envolva nisso. E se você quiser saber mais informações sobre a inversão de fluxo, sobre como contestar a inversão de fluxo e também sobre projetos grid zero, sobre sistemas híbridos, que são alternativas técnicas ao tema da inversão de fluxo, eu quero te convidar para estar comigo no aulão que eu vou dar no próximo dia 4 de novembro, às 19h30 da noite. Para você garantir sua vaga, é só se inscrever por meio do link que está tanto aqui na descrição quanto no QR Code aqui na tela, para que você possa participar. A sua participação é 100% gratuita e eu te espero lá. Se você chegou até aqui, eu quero te deixar 2 pedidos. O primeiro é para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, e o segundo é para você não deixar de conferir tudo o que a WEG e o Meu Financiamento Solar podem fazer para te ajudar a crescer no nosso setor e levar ainda mais qualidade e segurança para suas instalações. Até a próxima!